como aqui nós gostamos de pegar leve, esse mês vai ser: toma sua cruz e segue-me. Eu estava lendo a história de Christiane Tsai, é uma irmã que viveu há muitos anos, chinesa, e por conta de uma série de enfermidades que ela desenvolveu, ela acabou comprometendo a sua visão. Ela se tornou hipersensível à luz. E por essa razão ela precisava ficar a maior parte do tempo em quartos escuros, e quando saía tinha que usar óculos que eram muito, muito escuros. Ela era na prática uma pessoa cega. Ela teria todas as razões para se fechar naquele mundo escuro em que ela se encontrava e ficar lamentando da vida, reclamando dos seus problemas. Mas ela não fez isso. Pelo contrário, ela se tornou uma missionária, uma evangelista, pioneira naquela região. Ela foi a primeira pessoa a produzir uma Bíblia inteira fonética para ajudar aqueles que não podiam ler. Ela fundou um ministério chamado Embaixadores de Jesus, para pregar o Evangelho naquela região. E na sua autobiografia, o título do livro é A Rainha da Câmara Escura. Porque ela ganhou esse apelido. Porque apesar de viver ali naquela escuridão imposta sobre ela, ela nunca desejou viver aquilo, ela respondeu de uma maneira que brilhava a luz de Jesus. Nós podemos dizer que Christiane Tsai tomou a sua cruz e seguiu a Cristo. Mas note bem, tomar a cruz não é de forma alguma lançar-se em direção a alguma forma sadomasoquista da vida, de correr atrás de problemas que nos prejudiquem. Essa não é a ideia. Um dia Jesus está com seus discípulos e ele diz isso: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é muito interessante que quando Jesus disse isso, ele disse isso aproximadamente 3 anos depois de conviver com seus discípulos. Isto é, Jesus não encontrou seus discípulos logo no primeiro dia e disse: olha, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não começa por aí. Jesus começou, na verdade, com um convite onde eles se encontravam. Olha, venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ou quando ele encontrava religiosos cansados, ele dizia: venham após mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou a mulher que estava com sede à beira do poço, ele diz assim: eu sou a água da vida. Jesus encontra as pessoas onde as pessoas estão. Como diz um antigo hino, eu venho como estou. Porém, o outro lado da verdade é que Jesus não deseja que fiquemos onde estamos. É preciso prosseguir. Então um dia Jesus está, quase 3 anos depois, com seus discípulos, e ele está numa região chamada Cesareia. O próprio nome do lugar, Cesareia, aponta que era uma região muito pagã em Israel. Era uma cidade fundada, ou pelo menos denominada, em homenagem ao imperador romano. E naquele lugar eles tinham inclusive um panteão de deuses greco-romanos ali. E parece que enquanto Jesus está ali, naquele ambiente tão paganizado, ele pergunta aos seus discípulos quem as pessoas estão dizendo que ele é. E alguns dizem: um profeta, talvez João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Mas Pedro responde quando Jesus diz assim: e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro diz: para mim, tu és o Cristo, o Messias, porque a palavra Cristo e Messias é a mesma coisa, um hebraico, outro em grego. Para mim tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E que momento sensacional foi aquele, porque Jesus reconheceu que o que estava acontecendo ali era algo tão sobrenatural. Ele diz: Simão,
filho de Bar-Jonas, você é mais do que feliz, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Essa compreensão é um milagre, Simão Pedro. Você não precisou de explosões de dopamina, você não precisou de nenhum gatilho mental, porque o que está acontecendo aqui não é obra humana, não é carne nem sangue, é obra do Pai que está no céu te revelando quem eu sou, Pedro. Que momento festivo! E diante daquele momento tão especial em que a ficha caiu, os discípulos sabem que Jesus é o Messias prometido, ele começa a desvendar algo novo, que ele ainda não tinha dito. Ele passa a falar da cruz. Ele diz: olha, agora vocês já sabem quem eu sou, eu estou indo para Jerusalém, em Jerusalém eu vou sofrer nas mãos dos líderes religiosos, e eu vou ser crucificado. E ele continua, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando os discípulos ouvem a palavra sofrer, crucificado, depois de sofrer e crucificado, é como se entrasse ruído na linha. Não ouviram mais nada. Eles só ouviram sofrer e crucificado, e isso não pode ser bom. Eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, vou ser crucificado, e então o mesmo Pedro, que agora imaginava que estava com uma autoridade especial, ele disse: Senhor, com licença, não te faças isso, não se exponha a tal sofrimento. A gente já sabe, o Senhor é o Messias, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Para que pensar agora em sofrimento e cruz? Deixa disso. Aí Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Do pico da montanha ao mais profundo vale, na mesma história, Pedro. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Quando Jesus disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, ele não está dizendo literalmente que Pedro está possuído pelo Satanás, como alguns sugerem. Não. O que Jesus está dizendo é que Pedro está alinhando o seu pensamento e a sua interpretação da vida nos mesmos padrões de Satanás. E no mesmo padrão de uma humanidade secularizada que não conhece a Deus. Porque você se lembra que a tentação de Satanás a Jesus, quando ele estava no deserto, Mateus capítulo 4, era não sofrimento. Era não sofrer. Primeira tentação ali, Jesus teve fome. E o Satanás diz: transforma as pedras em pães. Para que ficar sofrendo? Você não precisa sofrer. Jesus vence essa etapa, leva Jesus no alto do pináculo do templo e cita o Salmo 91, viu? Para quem gosta de Salmo 91, deixa a página amarelada lá na sala. Pois o Satanás citou o Salmo 91. Ele disse assim: olha, pode se jogar daqui de cima do templo, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E ele não vai permitir que você se esborrache lá embaixo. Estou pondo a linguagem de hoje, tá? Você não precisa sofrer. Deus vai guardar. E então o Satanás diz: olha, tem uma última oferta. Olhe todos os reinos dessa terra, eles são meus, eles me foram dados. Há um debate do que significam essas palavras. Pode ser que Satanás estivesse dizendo: os líderes do mundo, eles se rendem a mim, e portanto eu governo sobre eles, e entrego para quem eu quiser. Então Jesus, vamos fazer o seguinte: esquece esse negócio de ir lá para Jerusalém, de enfrentar algum tipo de sofrimento no futuro, apenas se prostre aqui e me adora. Pode ser uma parada rápida, e eu te dou todos os reinos deste mundo. Para que sofrer? E Jesus repreende Satanás, dizendo que não se deve tentar ao Senhor teu Deus. Perceberam? Pedro está no mesmo padrão mental de Satanás.
Ele está dizendo, não vá para Jerusalém sofrer. Para que sofrer? Mas Jesus está pronto a ensinar esses discípulos, com os quais ele vem caminhando, andando, que não há triunfo glorioso que não passe pela estrada da cruz. Não há. Assim Jesus continua no seu ensinamento. Vamos voltar no nosso texto. Ele diz: se alguém quer vir, Mateus 16, 24 em diante, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. É importante nesse ponto considerarmos o seguinte: é uma confusão comum no nosso meio. Tomar a cruz e seguir Jesus não é condição para a salvação. Tomar a cruz e seguir Jesus não é uma condição para a salvação. Porque todos os outros textos no Novo Testamento, em especial, nos mostram, especialmente Efésios capítulo 2, que a salvação é uma obra da graça, que Jesus Cristo pagou o preço pela nossa salvação, que ela não vem das nossas obras para que nenhum de nós se glorie. É uma obra graciosa. Quer dizer que então tomar a cruz e seguir a Jesus é engajar-se num outro momento e nível da nossa vida cristã. É como passar para um outro nível da nossa caminhada. Eu não me lembro quem disse isso, mas alguém afirmou que muitos de nós crentes, nós gostamos de ser salvos, sentados e satisfeitos. Bem, para ser salvo, sentado e satisfeito, me parece que basta crer. E nós temos exemplos disso. Jesus era cercado por uma multidão, o tempo todo tinham multidões ao redor dele, certo? E nós sabemos que estas multidões acompanhavam a Jesus, não necessariamente porque queriam ser discípulos de Jesus, seguidores e alunos de Jesus. Essas multidões se acotovelavam ao redor de Cristo porque desejavam cura, alimentos, bênção, não sofrimento. Era a multidão que um dia aplaude, mas no outro grita, crucifica! Porque eles não têm nenhum compromisso com Cristo. Muito bem, mas no meio dessa multidão, nós lemos várias vezes, especialmente no Evangelho de João, que pessoas acreditavam nele, criam nele, inclusive dentre a autoridade religiosa daqueles dias. Olha só, abra sua Bíblia em João capítulo 12, versículos 42 e 43. João 12, 42, 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Almeida, Revista Atualizada, diz: porque amavam mais a glória dos homens do que amavam a glória de Deus. Eles criam em Jesus, mas pensavam, se publicamente eu assumir esse compromisso com Jesus, eu vou sofrer prejuízos. Um dos prejuízos na época seria a excomunhão da sinagoga. A excomunhão da sinagoga não é como ser excluído de uma igreja. Implicava em que você ia perder todo o direito de negociar naquela comunidade, de trabalhar naquela comunidade. Os casamentos na época eram arranjados. Aliás, eu gosto dessa ideia, eu queria arranjar o casamento dos meus filhos, mas eles não aceitam. Eles dizem que é coisa do Antigo Testamento. Mas os casamentos eram arranjados, então você não ia poder trabalhar, não ia poder fazer negócio,
e não ia poder nem casar os seus filhos. A exclusão da sinagoga era algo muito pesado. E o texto diz que apesar de crerem em Jesus, eles temiam serem expulsos da sinagoga por causa dos líderes. E o texto diz, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou como diz a Nova Versão Internacional, eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Mas nós temos esses crentes estranhos e nós podemos organizar assim então. Jesus tinha uma multidão que o seguia, dentro dessa multidão alguns criam, então tem crente aqui. E daqui tem também discípulos. Veja 2 exemplos rapidamente que eu quero compartilhar com vocês de 2 pessoas que aparentemente passaram a crer em Jesus e foram por uma jornada gradativa até saírem daqui para cá para serem discípulos. Nicodemos, João capítulo 3, versículo 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Bem, uma das razões porque provavelmente Nicodemos, esse mestre em Israel, foi procurar Jesus à noite, é porque não queria ser identificado com Jesus. Muitos de nós, às vezes, estamos ainda assim. Nós estamos indo a Jesus, mas estamos indo a Jesus, metaforicamente, à noite. Eu lembro quando eu comecei no Evangelho, minha mãe falava, filho, você está virando crente? Eu falava, não, crente jamais, mãe, só estou indo na igreja. Até o dia que eu me batizei. E eu me batizei, eu era menor, então eu me batizei clandestinamente, sem a aprovação dos meus pais. E quando o pastor disse no final daquele batismo, e na época a gente se vestia como anjo no batismo. Hoje não, as coisas mudaram. A gente punha assim uma roupa que a ideia era, se o arrebatamento vier, já estou bem vestido, estou propriamente vestido para a ocasião. E quando terminou meu batismo, com aquele vestido branco enorme, o pastor disse, olha, agora cada um leva o seu para casa para lavar. E para explicar para minha mãe. Não, mãe, eu estou indo na igreja, é verdade, eu me batizei, mas eu não quero nada muito sério, não. O Nicodemos vai passando por uma progressão, como pela graça de Deus eu também fui passando por uma progressão. Veja você que em João capítulo 7, quando há uma reunião no Sinédrio, com o objetivo de condenar Jesus, Nicodemos tem a ousadia de sair em defesa de Cristo. Quando Jesus foi crucificado, ele se junta a José de Arimateia para pedir o corpo de Cristo. Agora ele é um homem que não quer mais ficar na multidão. Não quer apenas ser um crente, salvo, sentado e satisfeito. Ele agora quer ser um discípulo de Jesus. Você que está aqui hoje, onde está você? Você está na multidão? Você é um crente, salvo, sentado e satisfeito? Ou você já entrou nessa jornada de ser um discípulo de Jesus? Vamos ver João, abra sua Bíblia, João capítulo 19, versículo 38. José de Arimateia, um outro discípulo. O texto diz assim, aqui é depois da crucificação de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José, ouça bem, José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Agora nós temos aqui grande multidão, crente, e aquela pessoa que está aqui, olha, ele está num período de transição, porque ele é um discípulo de Jesus, ele é um aluno de Jesus, ele quer aprender de Jesus, ser como Jesus, mas ele era, isso era tão secreto que a gente nem repete, para não denunciar. Ele era discípulo de Jesus. Denuncia o homem aí, por favor. Ele era um discípulo de Jesus secretamente. Era aquele que entrava, saía e ninguém sabia exatamente qual era a dele. Você está onde? E por que ele era um discípulo secreto? Porque ele temia as consequências, os judeus, a opinião pública e as consequências de dizer publicamente: eu sou um discípulo, um aprendiz de Jesus. Em poucas palavras, temia o risco de sofrer. Do texto principal, que é Mateus 16, 24 a 27,
eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu tenho certeza pode nos ajudar a refletirmos com profundidade se queremos continuar escondidos na multidão, ou sermos discípulos secretos, ou se estamos prontos para sermos discípulos públicos, alunos de Jesus. Primeiro, negação. Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Aqui, se alguém quer, é um presente indicativo ativo, que é importante porque dentro desse versículo, essa combinação de verbos mostra uma progressão. Se alguém quer, nega-se a si mesmo, toma a cruz e me segue. Se alguém quer. Jesus começa descrevendo que o primeiro passo para se tornar um discípulo começa aqui. Começa com o desejo. Começa com alguém olhando para dentro do coração e dizendo: eu quero ser um discípulo de Cristo. Ninguém vai torcer o seu braço, ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça, ninguém vai obrigar você a sair da multidão ou da sua secrecidade de discípulo. É algo que aí dentro de você precisa ser decidido. Mas note que não é apenas pela declinação verbal, não é apenas uma vontade do tipo: eu estou com vontade de comer macarrão hoje na hora do almoço, mas se for o hambúrguer tá bom. Não, é uma vontade que implica numa decisão. É algo que a gente decide dentro do coração. Há um hino que diz assim: eu estou decidido a seguir a Cristo e não volto atrás. Eu não volto atrás. Então, para quem decide seguir a Cristo, o próximo passo que nós vemos é esse que temos aqui: a si mesmo se negue. Perceberam? A si mesmo é uma abnegação profunda que nós escolhemos fazer. A si mesmo se negue. É importante lembrar que a si mesmo se negue não significa uma anulação da sua identidade, de quem você é. Você é precioso como você é. Um sendo Leandro, o outro sendo João, o outro sendo a Maria, tendo o seu jeito de ser, o seu humor. É por isso que nós nos empenhamos aqui na Bíblica, para que cada pessoa tenha a sua própria personalidade. Você não vai ver todo pregador falando igual o Leandro, fazendo provocações bíblicas da mesma maneira: o meu amigo, minha amiga. Não, nós não estamos produzindo clones do Leandro. Cada um de nós tem um valor intrínseco, pessoal. É uma pessoa por quem Jesus morreu. Você tem seu valor como você é. Mas ao mesmo tempo, aqui vem o problema que Jesus denuncia nessa passagem. Algumas vezes nós achamos que existimos apenas para nós mesmos. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem? O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. Que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O contexto da carta de Paulo aos Coríntios trata do problema da imoralidade sexual. E ele está dizendo a essas pessoas: vocês não podem crer em Jesus e continuar vivendo essa imoralidade, porque vocês não se pertencem mais. Esse corpo não te pertence. Ele pertence àquele que o comprou. Jesus comprou a sua vida. Você é uma propriedade dele. Então, quando nós voltamos lá nas palavras de Jesus, decida aí dentro se você quer ser meu discípulo. Quer? Quer? Então negue-se a si mesmo. Para entendermos o que significa negar-se a si mesmo, imagine o seguinte: que dentro de nós existe um reino. E dentro de nós, nesse reino, tem um trono. E eu gosto de me sentar nesse trono. Eu sou o rei Leandro. Eu gosto das coisas do meu jeito. E do meu jeito apenas. Eu mandei até colocar um portão automático em casa. Porque quando o rei Leandro chega, eu quero que os portões se abram para mim. Eu treinei o cachorro para que lamba minha mão quando eu dou a ele uma comidinha. Porque eu sou o rei Leandro. A minha esposa me obedece.
tudo bem, minha esposa não me obedece, pelo menos não assim. É uma mulher santa, submissa, mas não me obedece, ela obedece o Senhor. Mas eu sou o rei, Leandro. Eu quero as coisas do meu jeito. Quantos reis eu tenho aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Tem uma meia dúzia aí, tem outros que mentem. Tudo bem. Veja só. O que acontece, o que Jesus está dizendo, é que aí um dia, chega lá dentro daquele reino da minha vida, o rei verdadeiro. O rei verdadeiro chega. E eu preciso entender que eu sou um súdito. E se eu quero honrar aquele rei, eu tenho que ser destronado. E Jesus precisa assentar-se no trono da minha vida. Então, quando nós pensamos nisso, a ideia é que todas as decisões da nossa vida precisam passar por esse filtro. É o que Cristo deseja de mim? Essa resposta que eu estou oferecendo glorifica ao Deus que me comprou? É isso que Ele quer que eu faça com o meu dinheiro? É assim que Ele quer que eu trate a minha esposa, o meu filho? No meu trabalho, é dessa maneira que eu devo exercer as minhas tarefas? As minhas finanças eu devo gerir desse jeito? Porque tem um rei sentado nesse trono. E esse rei não sou eu. Como eu uso o meu tempo, como eu uso o meu talento, como eu uso o meu tesouro, como eu me relaciono com as pessoas. E evidentemente isso nos leva ao nosso próximo ponto. Qual era o primeiro ponto? Se alguém deseja, negue-se a si mesmo, e agora chegamos nesse ponto. Tome a sua cruz, é a aceitação. Tome a sua cruz. No contexto romano, você sabe, a cruz era um instrumento de vergonha. Ser executado por meio da crucificação era uma das coisas mais humilhantes e vergonhosas que alguém poderia sofrer. Portanto, ninguém saía por aí pedindo uma cruz. Não há nada de masoquista aí. As pessoas carregavam a cruz porque eram obrigadas a carregar a cruz. Quando Jesus está carregando a cruz, ele estava muito cansado porque ele tinha sido torturado a noite anterior ali, e eles colocam, e diz assim o texto, constrangeram um certo Simão Cirineu a carregar a cruz. Não teve uma boa alma voluntariosa que foi até lá e disse, deixa que eu carrego a cruz. Não. Carregar a cruz era uma humilhação, era uma vergonha. Mas diferentemente da cruz de Cristo e dessa cruz literal, Jesus usa essa comparação e diz que para mim, para você, na nossa vida, é diferente. Se alguém quiser, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Lucas, ao tratar a mesma passagem, o evangelista Lucas, ele diz, tome a sua cruz diariamente. O que foi ontem já foi. A cada dia nós devemos tomar a nossa cruz. Esse desejo de negar-se a si mesmo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, lemos: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro estava falando com cristãos que estavam sofrendo, mas ele diz assim no versículo anterior, tem gente que sofre porque é ladrão, tem gente que sofre porque é criminoso, e tem gente que sofre porque é cristão. Então Pedro diz, se você tiver que sofrer como um cristão, então sofra de maneira que Deus seja glorificado. Qual é o ensino disso? Repito, nós não somos masoquistas. Nós não saímos correndo atrás de problema para sofrer. Mas se temos que sofrer, nós vamos sofrer para a glória de Deus. Agora, muito importante isso. A cruz, está comigo aí, diga amém. A cruz não é o problema que veio sobre a sua vida. A cruz não é a enfermidade que te abateu. A cruz não é a crise de relacionamento que você vive. A cruz não é a crise econômica que você está vivenciando. Por quê? Porque agnósticos, ateus, vivem esses problemas. Viver é sofrer. Todos, independente da sua fé, enfrentam problemas e sofrimento e dores. A cruz é a sua resposta ao sofrimento que sobreveio na sua vida.
A cruz é essa decisão pensada, avaliada, em que você diz: eu vou enfrentar isso e eu vou enfrentar para a glória de Deus. Eu vou enfrentar isso de maneira que Cristo seja glorificado. Se eu tiver que enfrentar zombaria ou rejeição, o que quer que seja, eu vou enfrentar essa crise por causa de Cristo. Porque vivemos, queridos, num período do não sofrimento. E nesse desejo de não sofrimento, destruímos casamento. No desejo de não sofrimento, destruímos carreira. No desejo de não sofrimento, destruímos ministérios. Porque nós não queremos sofrer. O ponto é, não vamos correr atrás de encontrar sofrimento na rua. Mas se o sofrimento veio sobre nossas vidas, nós vamos enfrentar como cristãos. Nós vamos tomar a cruz e dizer: vamos seguir o caminho de Jesus. Como diz o atleta, a cruz é parte do processo, porque no pain, no gain. Crente sem cruz não cresce. Quem abdica do sofrimento não cresce. Jovens abandonam seus estudos porque acham que estão sofrendo demais. Gente sai do casamento porque acha que está sofrendo demais. Outros abandonam o ministério porque estão sofrendo demais. No pain, no gain. Uma coisa interessante é que quando alguém se alista, por exemplo, se você apanha um soldado e ele está num período de serviço, de guerra, você sabe que ele tem que carregar ainda uma bagagem, não é? Ele carrega uma mochila ou equipamentos. E eu li que essa mochila e esses equipamentos que eles carregam pode pesar de 25 a mais de 50 quilos, dependendo da batalha e da unidade que ele faz parte. Agora, colocam isso sobre ele por razão nenhuma? Não, é porque ali estão todos os recursos e equipamentos que ele precisa para a batalha. E a cruz é como se fosse essa escolha de enfrentar o que enfrentamos com a cruz, é a nossa mochila. Para alguns é mais leve, para outros é mais pesada, mas todos nós temos uma para carregar. E como alguém já disse, a cruz fica mais leve quando nós carregamos do que quando arrastamos. Último ponto, a imitação. Se alguém quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Presente, imperativo, ativo. Venha comigo, me acompanhe nessa jornada. Passe por esse caminho como eu passaria por esse caminho. Interessante que em Atos capítulo 4, versículo 13, Pedro e João, eles são presos. Porque um homem foi curado e eles estão pregando o evangelho efusivamente. E as autoridades chamam esses dois irmãos e dizem: não, vocês têm que parar com isso. Aí o texto diz assim, ouça só: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, quer dizer, não tinham instrução formal para o rabinato, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que fez diferença na vida de João e de Pedro? Estar com Jesus, seguir o caminho de Jesus. O que vai fazer diferença na sua vida, na sua vida, na sua vida, na minha vida, é seguir o caminho de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que veio sobre a sua vida. Pode ser uma crise econômica, vem sobre todos, agnósticos, ateus. Uma crise no casamento, vem sobre todos, crentes, não crentes. Mas o discípulo, no meio da dor, ele escolhe tomar a cruz e carregá-la. Chegamos no nosso último ponto. Jesus fala de compensação. Versículo 27. Ele diz assim: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Mateus 16, 27. E então retribuirá cada um conforme as suas obras. Retribuição não é só uma questão de salvação, é uma questão de compensação eterna. Que se você escolher voluntariamente, decididamente tomar a sua cruz e seguir a Cristo, Cristo disse: um dia eu vou voltar, assim como eu vou vencer a morte, eu vou ressuscitar, eu vou ser glorificado, eu vou voltar um dia. E se você decidiu tomar a sua cruz e me seguir fielmente,
eu também vou recompensar você. E a recompensa que Cristo tem para nós é uma recompensa eterna, que a traça não rouba, a traça não come, o ladrão não rouba, a ferrugem não come. Mas nós precisamos decidir que queremos seguir a Cristo. Chegando no final, eu li essa história de um pregador nas Filipinas. Era uma sexta-feira da Paixão e ele estava em frente de uma igreja romanista. E ali em frente dessa igreja as pessoas vendiam várias coisinhas, vários itens religiosos. E o que chamou a atenção do missionário é que tinha um jovem, um adolescente, ele estava vendendo cruz. Mas ele gritava assim: compre a cruz comigo, a cruz na minha mão é mais barata. Eu tenho uma cruz barata para você, aproveite, compre essa cruz barata. E o missionário pensou que, de fato, é essa a nossa vontade. Nós queremos uma cruz que seja barata, que não tenha preço. Nós queremos 100 gramas de Deus, que não mexa na nossa vida. Mas Deus quer derramar toneladas e toneladas sobre nós para nos transformar. Salvação não te custa nada. Custou para Jesus, basta crer, salvo pela graça. Mas ser discípulo de Jesus vai te custar tudo. E ninguém vai decidir isso por você. Essa é a sua decisão.